Hey people, what's up today? Vamos hoje falar no nosso curso sobre o assunto de diabetes mellitus. Eu enviei para vocês um material em inglês lá do site UpToDate para que vocês conseguissem estudar e desenvolver o assunto para nós discutirmos hoje, focando mais no inglês. Claro, vamos focar também na fisiopatologia, que é importante, principalmente para quem vai fazer o NCLEX, mas vamos focar também no inglês, pronúncia, vamos aí mais relacionado à nossa área. Então, vamos lá. A pergunta diz para nós se você conhece alguém que tem o diagnóstico de diabetes mellitus, DM, ok? Então, acredito que todo mundo, everyone, knows someone with this diagnosis, ok? Então, todo mundo conhece alguém com este diagnóstico de diabetes mellitus, porque é uma doença que virou uma epidemia mundial, principalmente a diabetes mellitus do tipo 2, né? Type 2, virou uma epidemia mundial. Vamos lá, então. Então, what is this? What is this? O que é diabetes mellitus? What is this? Diabetes mellitus is a disease with abnormal carbohydrate metabolism that are characterized by hyperglycemia. What is that? Associated with absolute or relative impairment in insulin secretion with various degree of peripheral resistance to the action of insulin, ok? Então, ele diz aqui para nós, né, que a diabetes mellitus, ela é o quê? Is a disease. Disease seria uma doença. Nessa doença, né, temos um anormal metabolismo do carboidrato, ok? With abnormal carbohydrate metabolism, ok? E ela é caracterizada por o quê? Por hyperglicemia, pela hiperglicemia. Assim como ela é associada, né, com absoluto ou relativo prejuízo. Então, essa palavrinha aqui é uma palavra-chave para nós. Quando nós falamos de impair, impair vai significar para nós que foi prejudicado, algo foi prejudicado, ok? Seria o verbo prejudicar. Mas quando nós adicionamos esse ment aqui ao final, então impairment, o prejudicar, que é o verbo, ele vai se transformar em um substantivo. Então, o prejudicar vai virar prejuízo, ok? Então, esse ment, no final de várias palavras, vai ter essa função, tá bom? Então, quando a gente falar impair, vai ser prejudicar, o verbo prejudicar, to impair, mas quando nós colocarmos aquele sufixo, né, que vem ao final da palavra, o ment, então fica impairment, vai indicar para nós um prejuízo, ou seja, o verbo vai virar um substantivo. O outro exemplo de uma palavra é quando nós falamos develop, ok? Develop. Seria desenvolver, o verbo to develop, desenvolver, ok? Mas, quando nós usamos development, nós falamos de desenvolvimento. Então, esse é um sufixo no inglês que vem ao final da palavra, que vai transformar o verbo em um substantivo, ok? Então, você tem na diabetes mellitus, dependendo do tipo dela, né, type 1 or type 2, temos prejuízo absoluto ou relativo na secreção de insulina, com vários graus de resistência periférica à ação de insulina. Então, a pessoa ela pode ter ali tanto a não presença da insulina, então ela não produz mais a insulina, né? The patient decrease the production of insulin, but the patient can eliminate the production or not, ok? Então, ele pode eliminar essa produção ou ele pode apenas decrease, diminuir essa produção, ok? Então, absolute or relative, pode ser absoluto ou relativo. Quando nós falamos lá da type 1, ok? Quando nós falamos da diabetes type 1, você vai ter um absolute impairment, ok?
um prejuízo absoluto, porque o paciente não produz mais, ok? No production of insulin. Mas quando nós falamos de um paciente que ele tenha diabetes tipo 2, diabetes type 2, o paciente ainda vai ter uma certa produção de insulina, ok? Então, ele vai ter um relative impairment, um prejuízo relativo, ok? Sinais e sintomas. Signs and symptoms. Os sintomas, né, são relacionados à hiperglicemia. Então, o paciente vai ter uma hiperglicemia e os sintomas da hiperglicemia vão ser quais nesse paciente que vai ter diabetes mellitus, né? Temos os 3Ps. Quais seriam eles? Poliúria. The patient pee a lot, ok? Então, na poliúria, você tem um aumento de volume urinário, ok? Um aumento de volume urinário. Precisamos lembrar que poliúria é diferente de polaciúria, porque polaciúria você aumenta a frequência de idas ao bathroom, ok? Você aumenta a ida ao banheiro, a frequência, ok? Já na poliúria, você aumenta volume. Então, polaciúria, você tem muito lá nas kidney infections, urinary tract infections, ok? Infecção do trato urinário. Mas a poliúria, você vai ter principalmente aí na diabetes, ok? Então, the patient pee a lot, o paciente urina muito. Normalmente isso vai acontecer normally, ok? More than, principalmente quando o paciente ele tem uma glicemia acima de 180, né? 180 mg por dl, ok? Miligramas por decilitro. Se tiver abaixo de 180, quem leu ali o texto conseguiu dar uma lida lá, ele traz pra gente que acima de 180, o paciente geralmente ele vai ter esse sintoma de poliúria. Abaixo, ainda ele não vai ter. Por quê, né? Porque o paciente, ele tá com muita blood glucose, né? Ele tem muita glicose no sangue. E o organismo desse paciente, ele vai tentar eliminar. E por isso ele tenta eliminar a glicose juntamente com a urina, tá? Então, increased renal excretion. Other P, polydipsia. Polydipsia, the patient drink a lot. Então, o paciente vai ter muita sede, né? It's a thirsty patient. Então, vai ser um paciente que ele tem ali muita sede, ok? E vai ser causada pelo quê? Caused by poliúria, porque se o paciente urina muito, ele vai ter sede, ok? Poliphagia. O que é poliphagia? The patient eat a lot, ok? Então, o paciente vai sentir muita fome quando falamos de uma polifagia. Então, esses são os 3Ps about hyperglycemia, ok? Other symptom is nocturia, ok? Nocturia is a polyuria at night. Então, o paciente, ele urina muito à noite. E nas crianças, isso pode ser caracterizado, uma criança que já esteja com diabetes aí, tipo 2, principalmente, que eu acho meio raro, né? Mas acontece. Então, bedwetting in children. Bedwetting seria aquele famoso ato de fazer o xixi na cama, tá bom? Então, bedwetting in children. Weight loss. Weight loss. Então, o paciente perde peso, tá? Se fosse weight gain, seria o ganho de peso. Weight loss é a perda de peso. E ele tende ao quê, né? The patient probably will decrease BMI. O que seria BMI? No português nós temos o IMC, né? Que seria o índice de massa corporal. No inglês, essa sigla é o BMI, Body Mass Index, ok? É o famoso IMC no português. Então, o paciente provavelmente ele vai diminuir o IMC dele.
Blurred vision. Blurred vision seria aquela visão borrada, ok? Muito provavelmente esse paciente terá. Uma outra forma que eu trouxe hoje para vocês, que você pode encontrar por aí, falando de uma visão turva, uma visão borrada, ou até uma visão nublada, né? Você vai ver principalmente cloudy vision, ok? Cloudy vision. Seria uma visão turva, borrada também, ok? Outra forma que nós podemos citar para falar de uma mesma coisa e às vezes vocês podem encontrar e não saber o que significa. Fatigue seria loss of energy. Então, o paciente ele vai ter uma perda de energia, ok? Uma diminuição, uma perda de energia. Headache. Headache seria a cefaleia, ok? Headache. Vamos utilizar aí o sufixo ache com algumas palavras para indicar dor. Headache. Vamos ter também backache, dor nas costas. Outro que nós vamos ter aí, headache, backache, toothache. Toothache seria dor nos dentes. Então, algumas palavras específicas, eu ensino até em uma aula do curso para vocês, que eles vão ter ali o sufixo ache, para indicar uma dor, né? Então, head mais ache, cefaleia ou dor de cabeça. Acantose nigricans, o que seria isso, né? Então, é um sintoma que pode aparecer aí no paciente e cai em questão, para quem for fazer o NCLEX, cai em questão falando sobre esse sintoma, tá? Não vi lá no nosso material que eu mandei para vocês, mas temos esse sintoma também que eu acrescentei aqui. Então, a acantose nigricans, ela seria aquelas manchas mais características no pescoço, no tronco e nas axilas, na região axilar, tá? São essas manchas aqui de cor escurecida. Pode parecer sujeira, né? Mas não é, ok? Elevated blood glucose value. Então, o que seria isso? Seria elevação do valor da glicose sanguínea, ok? Então, você tem um aumento, increased glycemia, um aumento da glicemia, ok? Então, blood glucose seria a nossa glicemia sanguínea. Principais tipos de diabetes, né? Main types of diabetes is type 1, 2, and the gestational diabetes, ok? Então, temos a tipo 1, tipo 2 e a diabetes gestacional, principalmente, ok? Precisamos ter em mente que DM is different of diabetes insipidus, ok? Diabetes insipidus é relacionada ao quê? Ao hormônio antidiurético. Para quem ali viu minha aula de endócrino, para quem já estudou endócrino, diabetes insípidos não tem nada a ver, ok? It's different of diabetes mellitus, ok? Então, insípidos não tem nada a ver com diabetes mellitus, ok? Então, os principais tipos, né? The main types, eu já falei para vocês lá no comecinho. Type 1, we have destruction of beta cells of the pancreas, leading to insulin deficiency, ok? Então, o paciente vai ter a destruição das células beta pancreáticas, ok? Destruction. Já na type 2, diabetes, impaired insulin secretion leading to insulin resistance, ok? Então, o paciente vai ter o quê? Lembrando da palavra impair, que eu falei lá no começo, que é um prejuízo. Então, vai ter uma secreção de insulina prejudicada, impaired, leading, gerando ali, leading to insulin resistance, uma resistência à insulina. Tudo isso vai causar várias alterações neste paciente, que leva à redução, né, reduction of glucose utilization, redução da utilização de glicose, né, levando aí também devido à insulin deficiency, ok? Vamos começar pela type 2, né? Let's begin with type 2. Diabetes type 2 is the most common type of diabetes.
Então, é o mais comum tipo, né, o mais. Quando nós utilizamos esse the most, quando você usa the most, você está dizendo que é o mais, ok? Ele não é mais que um ou mais que outro, ele é mais que todos. Então, diabetes type 2 is the most common type of diabetes, ok? É o tipo mais comum de diabetes. Atinge aí 90, 95% dos indivíduos com diabetes é do tipo 2, tá? Progressive loss of insulin secretion from the beta cells with increased insulin resistance, okay? Relative insulin deficiency, normally symptomatic. Symptoms of hyperglycemia, such as we talked about, okay? So, complication. As complicações, eu vou enviar para vocês um outro arquivo com as complicações para a gente discutir na próxima aula, porque eu acho que é bem importante, tá? Então, eu só citei aqui para vocês, ok? Seria a hiperglicemia, né, hiperosmolar, que é o transtorno hiperosmolar, que está relacionado à diabetes tipo 2, ok? Então, na diabetes tipo 2, você tem uma progressiva perda da secreção de insulina das células beta, né, com um aumento, lembrando que increase nós temos um aumento and decrease, uma diminuição, que eu sempre falo para vocês, né? Essas duas palavrinhas, elas são importantíssimas. Então, o paciente tem uma progressiva perda da secreção de insulina, ele não tem aquela perda total da secreção, ok? Com o aumento da resistência à insulina junto com a perda da secreção da insulina, tá? Então, tanto diminui a secreção, quanto a insulina que tem disponível fica com uma certa resistência para ser utilizada, ok? Então, ele tem uma deficiência de insulina relativa, ela não é absoluta. Pode se tornar absoluta? Pode, mas inicialmente ela não é, ok? Normalmente ela é assintomática, porque o paciente vai, faz um exame, que nós já vamos falar ali dos métodos diagnósticos, ele faz um exame e ele acaba sendo diagnosticado, ok? O paciente vai ter sintomas de hiperglicemia e temos aí as complicações. No tipo 2, como eu já expliquei para vocês, o pâncreas produz insulina, mas não é usada de uma forma eficiente e também ela não é na quantidade que é necessária, tá? É tanto difícil você usar o que já tem, quanto produzir o necessário, ok? Então, a glicose, ela vai ter a dificuldade ali de ser utilizada pelos tecidos e promover ali a energia e etc. Type 1, né, is a autoimmune destruction of beta cells. Então, vai ser uma destruição autoimune. Geralmente, a pessoa já nasce assim, né? Ou ela descobre aí nos primeiros anos de vida. Ela é uma destruição autoimune, ok? Então, do sistema imunológico. Paciente, the patient has absolute insulin deficiency, ok? Então, o paciente tem uma deficiência absoluta de insulina, ele não tem a produção, ok? 5 to 10% of diabetes, então é uma porcentagem bem menor, 5 a 10% dos pacientes com diabetes, eles têm o quê? Diabetes type 1, ok? Diabetes ketoacidosis is a complication. The patient will have ketone breath, então ele tem aquele hálito cetônico, ok? Essa é a principal complicação do diabetes tipo 1, ok? It's normally the cause of diagnosis with 25% of patients. Então, o que ele diz aí para nós? Normalmente, a cetoacidose diabética, que vai ser a complicação principal, o paciente ele vai ter ali, pode chegar até o coma com essa condição. Então, muitas vezes o paciente tem sintomas tão exacerbados do hálito cetônico, do aumento da glicemia, sintomas tão exacerbados que podem levar até o coma, e ele vai acabar indo ao serviço e sendo diagnosticado por esses sintomas com a diabetes mellitus do tipo 1, ok? Então,
Esta complicação é a responsável por 25% dos diagnósticos dos pacientes. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem que mostra para nós, né? The type 1 diabetes, the beta cells is destroyed, ok? As células beta pancreáticas estão destruídas, ok? E nós vamos ter todas essas alterações, né? The pancreas decrease insulin in the blood cells, ok? Vamos ter uma diminuição aí da insulina nos vasos, e o paciente não vai ter a insulina para fazer a função dela adequada, ele vai precisar, né? The patient will need to use insulin, exocrine insulin, ok? Insulina exógena, na verdade, né? Exógena. Gestational diabetes, né? Então, a diabetes gestacional. Pregnancy is a state of insulin resistance. Ele diz aqui para nós que a própria pregnancy, né? A gestação, ela is a state, é um estado de resistência à insulina. Então, o paciente estar gestante já é um fator de risco para resistência à insulina. Why? Because the placenta produz diabetogenic hormones, ok? Então, a placenta produz hormônios diabetogênicos, ok? Que já vão fazer ali uma função de resistência à insulina. Develop during pregnancy, essa condição se desenvolve durante a gestação, ok? Então, no prior diabetes diagnose, ok? Então, o paciente nunca teve um diagnóstico de diabetes e agora vai ter, ok? Então, é desenvolvido durante a gestação. Lembra que eu falei para vocês do develop? O develop, ele vai ter ali, vai significar desenvolver, ok? Se a gente colocar development, vira desenvolvimento, tá bom? Pregnancy, gestação, ok? And pregnant is gestante, ok? Increased baby weight, ok? Leading to macrosomia. Então, o paciente ele vai ter um aumento do peso, né? O feto vai nascer, né? O bebê, o feto, o recém-nascido, vai nascer com peso aumentado, que caracteriza o quê? Uma macrosomia, ok? The baby probably will have hypoglycemia after birth. Por que isso? Por que ele provavelmente vai ter hipoglicemia depois do parto, né? Depois do nascimento, after birth? Because, okay? Because the patient in the past, during the fetal life, the patient had increased glucose, and after the patient doesn't have, okay? Because the baby will produce the glucose alone, ok? Então, ele vai produzir a glicose sozinho e a insulina dele sozinho, logo depois que ele nasceu. Se ele vai fazer isso sozinho, ele já recebeu da mãe, ali ele já estava acostumado, vida fetal, a ter um aumento de glicemia, a ter uma hiperglicemia. Então, a vida fetal inteira dele, a mãe dele teve diabetes gestacional, esse feto ele já está muito exposto a blood glucose, ok? A glicose sanguínea. Quando ele nascer, ele não vai ter ali a insulina suficiente, ok? E o organismo dele vai ter uma adaptação logo depois do nascimento, ok? Nessa adaptação, ele pode ter uma hipoglicemia, porque o organismo dele estava acostumado com uma vida fetal, com uma hyperglicemia, ok? E com uma insulina ali vindo até da mãe para auxiliá-lo. Então, tem increased risk for preeclampsia, então tem um aumento de risco para pré-eclâmpsia, and cesarean birth, e parto cesariano, ok? Risks for gestational diabetes. Então, quais são os fatores de risco para diabetes gestacional? Só atitude de conhecimento, né? Family history of diabetes, então, uma história familiar de diabetes, né? Quando o paciente já nasceu, previamente, a mãe, essa gestante, ela já teve um parto
anterior, ok? Em que o feto dela teve um alto peso ao nascer, ok? Weighted more than 9 pounds, ok? Resistência à insulina ou pré-diabetes antes de estar gestante, já é um fator de risco, claro. Women older than 25 have a higher risk. Então, grande parte das mulheres, né? Mulheres acima de 25 anos de idade, elas têm um risco maior. Overweight or obesity, sobrepeso ou obesidade já prévia, ok? And pregnant person can develop gestational diabetes. Então, qualquer pessoa gestante pode desenvolver diabetes gestacional, claro, né? Então, você vai ter, como eu expliquei aqui para vocês, macrosomia, provavelmente esse feto pode nascer, né? Esse recém-nascido pode nascer com uma macrosomia, ele é maior do que a idade gestacional e, por ser maior, ele muito provavelmente vai precisar de um cesarean birth, ok? De um parto cesariano. Então, você tem um aumento do nível de glicose sanguínea na mãe, você tem mais glicose extra para o bebê, o que causa, né, o bebê ter um aumento de peso, porque ele tem muita glicose para utilizar. Diagnóstico, né? Diagnostic Criteria and Tests. Como você pode diagnosticar? Vai depender, né? No caso da gestante que nós estávamos falando, né? The pregnancy, we will use oral glucose tolerance test, ou GTT. Então, é um teste de tolerância à glicose oral, ok? Used for pregnancies. If the patient isn't pregnant, this test isn't used, ok? Então, o paciente, se ele não tiver ali gestante, geralmente nós não utilizamos esse teste, tá? Neste caso, nós não utilizamos. E qual que é o nível normal ou anormal, ok? More or equal than, ok, 200 mg per diem during 75 grams, ok? Então, o paciente recebeu 75 gramas de glicose, e aí ele vai ter maior ou igual a 200 miligramas por decilitro. Então, fez esse teste, deu mais de 200, temos aí uma diabetes gestacional, se essa gestante nunca teve, ok? Fasting plasma glucose, então uma glicose plasmática em jejum, ok? Que esteja acima de 200, ele traz ali no nosso material, ok? Fasting for 8 hours, ok? Então, jejum de 8 horas. A1C, ok? Deglycated hemoglobin. Então, a hemoglobina glicada more or equal than 6,5%. Então, como eu trouxe aqui para vocês nessa tabelinha, a hemoglobina glicada, ela é considerada, utilizada para diagnóstico de diabetes, quando o paciente está com maior ou igual a 6,5, conforme aqui essa tabelinha, tá bom? Diagnóstico diferencial, né? Differential diagnosis, ok? Então, qual que é o diagnóstico diferencial? Ah, meu paciente está com hiperglicemia e será que é diabetes? Ou será que é algum estado que ele está agora? Alguma outra coisa pode causar essa hiperglicemia? Drug-induced diabetes. Então, use of glucocorticoids, such as dexamethasone, prednisone and betamethasone, ok? Então, glicocorticoides, corticoides famosos, podem gerar aí uma hyperglycemia, ok? Glucocorticoids can lead with hyperglycemia, ok? Pode gerar uma hyperglycemia. Thyroid hormone, hormônio tiroidiano, Thiazide, ok? Então, hidroclorotiazida, uma medicação que também pode aumentar a glicemia. Atypical antipsychotics, então, clozapine, olanzapine, quetiapine, risperidone, ok? Alpha interferon,
e os agonistas beta-adrenérgicos, tá? Não vou me alongar muito nisso. Increased cortisol levels. Então, o que pode levar a um aumento dos níveis de cortisol, né? Increased stress, sepsis, infections such as pneumonia, ok? Então, algumas infecções, como ele também traz para nós, citomegalovírus, também é outra infecção que pode aumentar aí o risco de diabetes mellitus, tá bom? Increased glucagon, lembrando que o glucagon, ele vai fazer o efeito oposto da insulina, né? Então, ele vai aumentar a glicemia. A insulina vai diminuir, ela vai permitir a utilização, né, da glicose pelos tecidos, já o glucagon vai fazer o inverso. Increased catecholamines, então, aumento de catecolaminas. Temos também growth hormone, que é o hormônio do crescimento, tá? Quando falamos growth, é crescimento, ok? And diseases of exocrine pancreas, such as pancreatitis, trauma, pancreatectomy, neoplasia and cystic fibrosis, ok? Então, algumas doenças do pâncreas podem levar esse pâncreas não conseguir ter a atividade dele normal, tá? Então, se você tirar o pâncreas, você provavelmente, né, você não vai ter ali uma produção adequada de insulina e glucagon. Isso é fato. Complications, major complications of diabetes. Então, temos as principais complicações, ok? The complications will affect eye, brain, kidney, heart, the nerves and extremities, ok? Peripheral vascular disease. Então, o paciente will have, né? The patient will have damage eye blood vessels, então danos aos vasos sanguíneos oculares, né? Causing retinopathy and glaucoma. Então, o paciente pode ter várias doenças oculares. Kidney, high blood pressure will damage small blood vessels, ok? Então, o paciente vai ter o quê? Uma nefropatia, porque todo esse aumento de pressão, essa excreção, né? Essa excreção exacerbada de glicose vai ter danos aos rins, porque vocês sabem que ele não vai excretar a glicose, né? Normalmente, ele vai excretar se o paciente estiver com diabetes e ele vai ter danos renais, porque a molécula de glicose, para passar ali pelos rins, ela vai danificar, porque ela é muito grande, tá? Neuropathy, então hyperglycemia will damage, ok? Nerves in the peripheral nervous system, então no sistema nervoso periférico a hiperglicemia vai causar danos aos nervos. And brain, né, will have increased risk of stroke, okay? Heart, because of high blood pressure and insulin resistance, the patient will increase risk of coronary heart disease, ok? Então, o paciente vai ter, por essa resistência à insulina, toda essa questão, né, gente? Então, o paciente, ele já tem uma resistência à insulina, tem diabetes, tem hipertensão, né? Ele provavelmente tem um hábito de vida ruim, ele provavelmente é sedentário, tem uma dieta ruim, então, ele vai ter outros riscos também de doença coronariana, né? Extremities, the patient will have peripheral vascular disease, ok? Tudo isso devido a lack of blood flow in legs, então, pela falta de fluxo sanguíneo nas pernas, devido a todos esses danos, né, e os vasos sanguíneos que vão ficar mais estreitos. Aí eu trouxe uma questãozinha para a gente discutir, né? Which of the following statements accurately describes a potential complication of diabetes mellitus? A, elevated levels of insulin leading to hypoglycemia. B, decreased risk of cardiovascular disease. C, improved wound healing due to increased blood sugar levels. And D, peripheral neuropathy resulting in loss of sensation in the extremities. Então, quais as seguintes afirmações feitas nas questões vão de uma forma mais
acurada, descrever uma complicação potencial do diabetes mellitus. Será que é um nível elevado de insulina, levando a uma hipoglicemia? Essa é uma questão que vocês vão ver que, sabendo ali o inglês, você consegue responder fácil, né? Decreased risk of cardiovascular disease, então diminuição do risco de doenças cardiovasculares. Improved wound healing, ele diz para nós que é uma melhora. Lembrando que, quando nós falamos improve, estamos falando de melhora. Improve. Se você for falar de piora, você pode utilizar o getting worse, ok? Então, aqui seria a melhora. Se fosse getting worse, wound healing, aí estaria correto, porque seria uma piora da cicatrização de feridas, de lesões. Mas aqui ele diz uma melhora, então aqui já está errado, né? Da cicatrização de feridas devido ao aumento dos níveis de glicose sanguínea. Já a nossa correta vai ser a D, né? Neuropatia periférica, resultando em uma perda de sensação nas extremidades, tá? Eu trouxe aqui para vocês rapidinho um estudo de caso, que vocês já sabem a resposta, né? Mas vamos lá. Mr. John Smith, a 55-year-old male, então é um homem de 55 anos de idade, presents to the clinic complaining of increased tristity. Então, ele chega ali a uma clínica, né, reclamando. Esse complaining diz para nós que ele estava reclamando, ok? Ele estava ali discutindo, reclamando, of increased tristity. Tristity é sede, tá, gente? Então, aumento da sede, frequent urination, ele urina de uma forma frequente, and unexplained weight loss over the past few weeks. Então, inexplicável, uma inexplicável perda de peso, né, nas últimas poucas semanas. He reports feeling fatigued and has noticed a decrease in his energy levels. Então, ele reportou que ele está se sentindo fadigado, né, e ele tem verificado, ele tem notado, né, uma diminuição dos níveis de energia dele. Medical history, então a história médica dele. Mr. John Smith has hypertension, overweight, and the BMI is 31, and family history of diabetes, AMI, and SA8, ok? Então, uma história familiar de diabetes, de infarto agudo do miocárdio, né? Acute myocardial infarction and systemic arterial hypertension. Então, ele tem uma história de diabetes, infarto na família dele e hipertensão. Ele já é hipertenso e ele é sobrepeso, ele tem um IMC de 31. Na verdade, se a gente for ver, IMC de 31, ele já é um paciente obeso, tá, gente? Obesity, não é apenas sobrepeso. Presenting signs symptoms, poliúria, né? Increased urination, polydipsia, increased tristity, unexplained weight loss, então, uma perda de peso sem explicação, approximately 10 libras over 3 weeks, então, perdeu bastante peso, né, 10 libras ali nas últimas 3 semanas, fadiga and blurred vision, visão borrada, tá? Lembrando aqui, gente, que no inglês eles usam libras, tá? Libras, ok? E só a título de conhecimento de vocês, 2,2 libras equivale a 1 quilo, tá? Então, esse paciente, olha, tô ruim de matemática, 2,2, 4,4, 6,6, 8,8, eu acho que foi uns 4 quilos e pouquinho, tá, gente? Precisa fazer a conta. Physical examination findings, então, blood pressure is 150 to 90, ok? Milligrams, milímetros de mercúrio, tá, gente? Millimeters of mercury. Pulse, 88 beats per minute. BMI, 31.
and glucose level 300 mg per dl in fasting, ok? Então, a nível de glicose dele já está alto. Aí a última pergunta, what is the likely diagnosis for this patient? Diabetes mellitus, ok? Então, é o nosso estudo de caso e a nossa aula de hoje. Vocabulários importantes, important vocabulary, ok? Então, vocabulários importantes que nós temos aí. Trouxe esse quadrinho para vocês. São vocabulários que, se você sair da aula, souber pelo menos 2 ou 3, a aula já foi proveitosa, tá? São muitos vocabulários que nós repetimos várias vezes nas aulas, mas são muito importantes porque acaba se repetindo quando você vai estudando vários assuntos. E para quem tiver o interesse aí em participar do curso completo de inglês, temos aulas gravadas na plataforma, temos esses encontros semanais para tratar sobre vários assuntos relacionados à enfermagem, principalmente focados no inglês. Quem tiver interesse em aulas particulares, eu vou deixar para vocês aqui o link na descrição daqui do YouTube, tá? Então, quem tiver interesse vai direcionar vocês para o meu WhatsApp, aulas particulares de inglês, podemos focar em inglês geral, inglês técnico, inglês voltado para a prova do NCLEX, com discussão de questões, assim como todas as aulas relacionadas ao NCLEX, eu tenho um curso completo voltado para a prova do NCLEX, então que eu trago para vocês todos os temas que caem na prova, né, relacionados a sistema urinário, sistema reprodutivo, sistema cardiovascular, eletrocardiograma, todos esses temas que vão cair na prova de vocês com teoria e resolução de questões, tá? Quem tiver interesse, temos o curso completo de inglês também, me chama aqui no WhatsApp, que eu vou deixar abaixo o link, tá bom? Aqui na descrição do YouTube. Então, a aula de hoje foi isso, pessoal. Tchau, tchau!